Fala, você tá bom? Como que você tá? Nick aqui falando, retornando de viagem, retornando da Nova Zelândia. Uma das coisas que me deparei ao longo dessa viagem, em relação à ideia da verdade, né? O que a gente acaba considerando como verdade, é essa coisa como a gente está numa bolha. Quando eu falo a gente está numa bolha, eu tô falando ser humano, como cada ser humano ele vive numa bolha diferente, né? Então, tipo assim, eu tava até conversando aqui com um taxista, aí quando você chega aqui no Brasil, aí já chegam aquelas preocupações, né? As preocupações de política que todo mundo acaba vivendo, né, aqui no Brasil. Aí cheguei na Nova Zelândia, não existe essa parada igual a gente faz aqui, não. É tudo tão diferente. É lógico que não estou falando especificamente da Nova Zelândia em si, né? Se eu for para outros países, cada local vai ter uma preocupação diferenciada. Eu estou falando agora específico dessa experiência que eu tive. É um lugar muito legal assim de se conhecer, porque de algum jeito, eu até comentei um pouco com meu irmão, né? Porque eu fui fazer uma visita para ele. Eu lembro um pouco quando eu fui para os Estados Unidos. Fui trabalhar em Houston uns 10 anos atrás. E 10 anos atrás não, uns 12, 13 anos atrás. E muito me lembrou aquela época. Aqui agora o pessoal acaba... Eu não tô indo para os Estados Unidos, o pessoal acaba falando um pouco mais de como os Estados Unidos têm se deteriorado, né? E é como se eu tivesse... É um pouco parecido, né? Parece como se eu estivesse vivendo esse processo lá, quando estava em Houston, nesses 12 anos atrás. Eu vi muita limpeza no local, tudo muito limpo, tudo muito bem estruturado. Mas uma das coisas que eu senti muita falta nos Estados Unidos, e ali eu não senti tanto porque eu estava com o meu irmão, né? Mas eu estava sozinho na época, dessa vez eu estava com o meu irmão. Mas essa coisa do brasileiro, né? O brasileiro é meio caliente, né? Essa parte do povo latino, né? A gente gosta de trocar ideia. A gente gosta de... Eu sou o cara muito do abraço, né? Eu sou aquela pessoa que gosta muito de estar próxima, e não existe muito isso, né? Até uma coisa que eu tava conversando com meu irmão, achei interessante, que tipo assim, eles têm culturalmente lá a ideia de falar How are you doing today? A primeira coisa que você conta com a pessoa, você fala How are you doing today? Como que você tá hoje? Tá bem? E eu achei aquilo estranho, diferente um pouco dos Estados Unidos. Ali eu achei diferente porque é uma expressão que eles acabam usando, mas não é uma expressão verdadeira como você faria aqui no Brasil. No Brasil, se você vai lá e pergunta pra pessoa assim, como que você tá? Você tá bem? Tá tranquilo? Tá de boa? Mas você tá se preocupando com aquela pessoa de verdade. Você não tá agindo de uma forma fria, né? Lá não, é uma expressão convencional. Você já encontrou com a pessoa, how are you doing today? E a pessoa vai lá, não, tô legal. Mas é aquela pergunta meio mecânica, que o brasileiro não é desse jeito. Então, são alguns contrastes assim que você vai observando entre os países. Eu tinha observado isso nos Estados Unidos, um pouco diferente do que eu observei lá, mas também um pessoal muito frio. E eu me lembro quando eu retornei dos Estados Unidos naquela época do trabalho, a primeira coisa que eu quis fazer no Brasil foi dar abraço. Primeira coisa que eu queria encontrar brasileiro e dar abraço. A quantidade de pessoas que eu fui atrás para dar abraço era muito grande, e dessa vez eu não tive tanto essa necessidade porque eu estava com meu irmão, então eu abraçava ele lá e tal, mas você indo sozinho, você ir para trabalhar, né? Mas o que eu quero fazer observação são essas diferenças em relação ao ambiente que você está vivendo e o que ele pode lhe proporcionar. Então aqui no Brasil, a gente tem muito essa coisa, esse desejo do Brasil ser um lugar magnífico, um lugar bom, um lugar onde você vai poder trabalhar, você ter o seu ganho, você pegar um lugar onde tem a segurança, um lugar onde está tudo estruturado. Eu não vejo isso no Brasil, é muito difícil. Por exemplo, hoje eu estou em São Paulo. São Paulo eu tenho uma percepção muito melhor nesse aspecto que em relação ao Rio de Janeiro. É um pouco mais cuidado, mas quando você compara, por exemplo, o que você observa lá fora, aqui está totalmente defasado. E é o ambiente, mas olha que interessante, uma coisa é você observar o ambiente, outra coisa é você observar as pessoas, e aí é aquela coisa do equilíbrio. O que de fato você quer?
Porque quando você vai para fora, muitas vezes você não vai ter essas possibilidades de encontro que você está tendo aqui no Brasil com as pessoas e essa tal dessa realidade, né? Uma interação maior com as pessoas. Ao mesmo tempo, você tem outras facilidades que no Brasil você não tem, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante, independente disso, ou seja, essa parte materialista da coisa, né? E a parte do indivíduo em si, a observação do indivíduo, que é a observação do real. O que é real nesse aspecto? Tanto aqui no Brasil quanto lá fora, é a observação do que Deus fez, né? Eu posso observar com a beleza das coisas que Deus criou. Isso me traz uma calma no coração. Saber que, tipo assim, como a gente como indivíduo, a gente sempre vai viver em algum impasse. Que impasse seria esse? Qual a escolha que você quer fazer? Você quer estar mais perto daqueles que são seus parentes e talvez num lugar onde você esteja se sentindo melhor? Ou você quer se locomover para outro lugar porque você tem maior preocupação com o seu ganho financeiro, ou aonde você vê que tem uma oportunidade de você se desenvolver materialmente, entendeu? São escolhas assim meio complexas de se fazer, isso é individual, né? Mas uma coisa interessante é saber que quando você olha a coisa que Deus fez, tanto aqui quanto lá ou qualquer outro lugar, continua sendo belo. Eu vi Deus lá da mesma forma como eu vejo aqui dentro no quesito da criação divina, né? Eu acho o nosso país muito rico quando a gente olha para as coisas que Deus fez. E eu também achei lá muito rico em relação às coisas que Deus fez. Mas quando a gente vai para esses lugares, quando a gente está nesses lugares, eu observo que a maioria das pessoas não estão pouco se importando para as coisas que Deus fez, de fato. Gostei muito de fazer essas observações da natureza em si, né, das coisas que Deus criou. Lugar lindo, cara. Coisas que a gente não observa aqui no Brasil. E o cuidado. Aí isso é uma coisa interessante. O cuidado que eles têm, ainda que muitas vezes eles sejam materialistas, e isso é perceptível, mas eles têm muito mais cuidado com as coisas que Deus fez do que a que a gente tem no Brasil. Eu gosto de trazer esse ponto da observação sobre as coisas que Deus fez, porque quando você quer olhar o mundo real tal como ele é, cara, é só você observar essas coisas que Deus fez. Você consegue encontrar a ordem divina olhando para as coisas que Ele criou. Mas aí também chega a ser interessante, porque ainda que eles tenham cuidado com esse âmbito meio natural das coisas, a maioria deles, assim, se você for parar para pensar, tem um aspecto muito mais materialista do que a gente. São desproporções assim a todo instante que eu fiquei fazendo uma análise, sabe? E isso tudo para pensar que cada um está numa determinada bolha. Qual a bolha que você pertence? De algum jeito, eu luto cada dia para tentar fugir dessas bolhas que possivelmente eu faço parte, não sei. Por isso que Jesus, ele pede para a gente buscar a verdade. A gente busca a verdade nos liberta. A cada instante você está entrando em alguma bolha e talvez você não saiba. Essas bolhas estão relacionadas a confusões humanas, confusões mentais humanas, ou seja, confusões daquele espírito, daquele indivíduo, que de algum jeito, se você não tomar cuidado, você acaba fazendo parte. Como você sai dela? Como você sai dessa confusão quando você tenta se aproximar de Deus? Na minha percepção, através de Jesus, fazendo o quê? Observando sempre que possível tudo aquilo que Deus faz, e muitas vezes você tem contato com aquilo, mas talvez você não se importe. Sair de uma bolha não é tão fácil quanto parece. É um trabalho diário. Por isso que você tem que sempre estar buscando a verdade. Enfim, gostei dessa experiência que eu tive. Foi bom para observar as coisas que Deus fez em outro lugar, distante daqui,
mas também dar valor ao que a gente possui aqui e saber que, como indivíduos, temos escolhas diferentes dos lugares onde nós estamos. Por vezes, podemos valorizar mais estar perto dos nossos próximos. Por vezes, a gente não tem muito dessas opções, então a gente tem que se deslocar para a gente se desenvolver, isso faz parte do caminho. Mas saber que a presença de Deus está ao nosso entorno. É só a gente saber observar. Sempre que você tiver alguma dúvida, conversar com Deus, pede orientação e tenta buscar esses pontos que Deus criou, que é onde você vai ter essa firmeza daquela coisa que é quando Ele está conversando com você, quando Ele está se comunicando com você. Então é isso aí, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, curte. Se quiser comentar alguma coisa, eu gostaria bastante de saber o que você está pensando. Até a próxima!